Isso. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Wilde Cardoso, trabalho na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, na ANA, na coordenação de marcos regulatórios e alocação de água, a COMAR. Hoje é dia 19 de julho de 2022, né? Agora às 14 horas e 47 minutos, estamos iniciando aqui a nossa discussão sobre a alocação de água para o sistema hídrico Itãs, né? O reservatório Itãs, que fica aí na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. Nós faremos duas reuniões, essa primeira hoje dia 19, para discutir alguns temas aí relativos à alocação, e no dia 22 de julho, e aí eu vou pedir para vocês aí um favor, fazer um pequeno ajuste no horário, em vez da gente começar às 14h30, eu preciso que a gente inicie às 16 horas, né? 16 horas na sexta-feira, tá? Então, eu queria que vocês anotassem aí, por favor, que na sexta-feira acabou chocando duas outras reuniões, e eu preciso que a gente passe ela para as 16 horas. Tem algum inconveniente para você, Valdemir, para os demais? Seu microfone está desligado, Valdemir. A gente aqui é ruim, Wilde, porque o expediente já é reduzido, né? Na sexta-feira, principalmente, até 1 hora. Quando dá 2 horas, fecha o DR, fecha tudo. Mas aí tenta se fazer de casa. Realmente eu vou pedir esse favor aí para vocês, porque como acumularam muitas reuniões e a gente teve que ajustar, e essa reunião das 14 horas é uma reunião na Bahia, vai ser complicado para mim, entendeu? Mas se puderem aí fazer Não, esse ajuste. tudo bem. Agilizar até mesmo, porque acredito que vai ser rápido, né? Rápido essa Sim, com alocação. certeza. Bom, então, como a gente já está aqui acostumado com essa nossa dinâmica, né, nós vamos iniciar aqui solicitando aos participantes que digam seu nome e a instituição que representam, começando pelo Adelson. Por favor, Adelson. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, demais. É Adelson Santos, representando aqui a CAERN, a Regional Seridó. Obrigado. Dona Duó, por favor. Duó, pode ligar o microfone, se apresentar. Todos. Sou do Omari, presidente da Associação Comunitária do Açude de Cães. Muito obrigado, Duó. Vamos passar então para o Emídio. Por favor, Emídio. Boa tarde, eu sou Emílio Gonçalves, ADESE, e também sou coordenador do termo de colaboração ADESE-ANA em relação ao CBH-PPA. Ok, muito obrigado, Emílio. Vamos então ao seguinte, João Reis, depois Jorge. Boa tarde, sou o professor João Reis, Departamento de Geografia da UFRN, Campus Caicó, e também represento a universidade junto à ADESE. Muito obrigado, João. Radmila, Jorge, depois Radmila. Jorge, por favor. Estou Wilder. Isso, pode falar, Jorge, por favor. Jorge Luiz da Silva, Denox, representante da Estação de Piscicultura Esteves de Oliveira, e eu não sei se o Nobre, que está representando o perímetro Biratã, se ainda vai chegar para a reunião, mas posso também colaborar com os questionamentos com relação aos demais assuntos, com relação ao perímetro e o assunto. Muito obrigado. Radmila, por favor. Radmila, você está me ouvindo? Radmila, Rebeca. Boa tarde, Wilde. Boa tarde, colegas.
Eu sou a professora Rebeca, represento a UFRN junto à Comissão de Alocação de Águas do Açude Itãs. Muito obrigado, Rebeca. Valdemir, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou Valdemir Azevedo, sou presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas de Piancó-Piranhas, Açu, a quem estou representando nessa reunião. Muito obrigado. Radmila, conseguiu desbloquear seu microfone? Radmila, não? Oi, boa tarde, tudo bem, Wilde? Eu Boa sou tarde. Radmila, sou gestora ambiental, faço parte da equipe técnica do Instituto de Gestão das Águas. Muito obrigado. Bom te ver novamente, Radmila. Vamos lá. Então, a gente vai aqui fazer um nivelamento inicial, né? Para que a gente possa, então, deixar todo mundo na mesma base e, a partir daí, fazer as discussões que a gente precisa fazer aqui com relação ao ITANS. Então, inicialmente, eu vou compartilhar aqui uma apresentação que foi encaminhada para vocês. Vocês podem me confirmar aí se está sendo visualizada? Alocação de água? Sim. Show de bola. Bom, então, conforme a gente havia conversado, está aí na tela, ou seja, dia 19 às 14h30 e dia 22 às 16 horas. Aí, Emílio, eu queria que você me ajudasse aí a chamar a atenção das pessoas para essa mudança no horário, porque muitas vezes pode dar problema, né? Ok, na hora. Maravilha. E aí, então, vamos lá. Tinha um errinho aqui também. Deixa eu... É isso aí. Então, nós temos aqui essa nossa pauta, né? E a gente queria resgatar hoje, nessa nossa reunião, aquelas discussões que aconteceram sobre o que nós chamamos de o futuro do perímetro ITANS, né? Que aconteceu ano passado. Nós fizemos aí uma discussão bastante interessante sobre essa questão do perímetro ITANS, e a gente vai resgatar isso aqui hoje para ver se conseguimos dar alguns encaminhamentos aí mais, diríamos, consistentes, né? E depois, ou seja, vamos falar também sobre os cenários para o ano que vem. Então, bom, qual que é a nossa situação hoje e como que era anteriormente? Esse gráfico mostra em verde, amarelo e vermelho, né, os 3 estados hidrológicos, pois não? Ele não está passando aqui, eu não sei se é problema no meu, não estava passando aqui, nem estava no modo apresentação. E agora? Agora sim. Tá bom. Ok. Bom, então vamos lá. Então, nós temos aqui esse gráfico, né, que mostra o histórico do açude Itãs de 97 até os dias atuais, né, onde nós podemos ver aqui um comportamento, diríamos, parecido entre o final da década de 90 do século passado e essa situação que nós estamos vivendo hoje. Em verdade, o açude ele teve um enchimento maior de 2003 até 2011, mas depois de 2011 a situação se agravou sobremaneira, né? Então, há aí uma situação, né, uma investigação a ser feita, para que a gente possa saber exatamente se nós estamos atravessando mais um período longo de pouca água ou se há algum efeito aí mais sei lá, identificável, né, na bacia do Itãs, né, além daqueles muitos reservatórios pequenos que já existem ali e já foram mapeados. Mas bom, o que nos interessa aqui? Sabemos que a gente está numa situação um pouquinho melhor, mas está muito ruim ainda, né? Então, 2020 nós tínhamos aí um volume maior acumulado, e em 2022, né? Esse volume hoje ele está aqui perto de 4, 5 milhões, né? Então, o número mais preciso a gente vai ver mais na frente, que é um número muito pior do que o que nós tínhamos observado em agosto de 2020,
né? Então, a situação melhorou, saiu aí, diríamos, aquele ralo, né, do fundo do açude, né, que é representado pela curva abaixo aqui dessa linha tracejada roxa, né? Então, somente agora, no final de abril, início de maio, é que a gente tem água fora do volume morto, né? Tá? Então, nós temos aí uma situação muito, muito, muito ruim ainda, né? Bom, essa situação, ela não foi causada, né, pelo uso indevido, né? O que nós tínhamos combinado ano passado foi integralmente cumprido, né? O que aconteceu com relação à Caerne? A Caerne utilizou água em outubro e novembro, né? Conforme combinado, né? Nós tínhamos aí previsto que ela poderia utilizar durante 5 dias 10 mil metros cúbicos, para poder fazer pequenos ajustes lá na adutora Manuel Torres, lá em Jardim de Piranhas. Ela fez isso em outubro e novembro, né? De forma que a média alocada de 1,59 não foi superada, ou seja, o valor que ela utilizou em média anual foi 1,07, né? Utilizou 60% do que estava previsto. O perímetro Itãs também utilizou muito pouca água, né? Segundo informações aí passadas pelo Denox, basicamente o perímetro parou de funcionar em dezembro, né? De agosto a dezembro, não, pelo menos não se aduziu mais água do açude para o perímetro. Essa é a informação que o Denox nos passou. Ou seja, em maio, o Denox não nos passou a informação do Centro de Piscicultura. Aí depois a gente tem que ver com o Jorge aí para a gente tentar viabilizar uma forma de essas informações chegarem mais rápido aqui para a gente. Mas, de forma, em média, né, o Centro de Piscicultura utilizou aqui 4,50 litros por segundo, tá, numa média alocada de 6,87. Então, ou seja, o açude está como está, não é em função dos usos, né? É em função de pouca chuva, pouca escoamento, pouca recarga e uma evaporação que era já esperada, né? Bom, nós acertamos o ano passado também que a gente deveria fazer alguns avanços aí na regularização do perímetro e do centro de piscicultura, né? E nenhum desses dois foi buscado a ANA para que pudesse fazer a regularização. Isso coloca a gente, a ANA, numa situação muito ruim, né? Que a gente tem visto, obviamente, que a quantidade de água é pequena, mas são 2 usuários que são priorizados, né, sempre aqui para atendimento, e esses usuários não estão com outorga vigente na ANA. Então, essa é uma questão grave que eu acho que a gente vai ter que tomar uma decisão aqui, né, de que ou essa regularização acontece, ou a gente vai ter que discutir efetivamente não fornecer água nem para a piscicultura e nem para o perímetro. Então, essa é uma questão, acho que muito séria, né? Você imagina cortar a água dos dois, né? Mas a gente vai ter que tomar alguma atitude e eu quero que vocês me ajudem a discutir qual a melhor atitude a tomar, tá? Qual coisa, acho que boa que nós tivemos foi que houve aí esse seminário, né, que aconteceu em setembro do ano passado, e ele teve alguns encaminhamentos importantes na época, né? E aí eu queria pedir licença para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Porque como nós temos aí um açude que tem, além dos usos do entorno, tem o uso do perímetro e da piscicultura como os mais relevantes, né? E a gente tem aí uma situação fundiária, diríamos, em curso com relação ao perímetro. Então, eu só quero compartilhar com vocês, eu sei que alguns aqui já participaram do seminário,
mas eu acho que é importante a gente resgatar pelo menos os encaminhamentos que nós tiramos, né? Inicialmente, por que a gente está preocupado com essa questão do perímetro? Primeiro, porque o perímetro, ele é, sob o ponto de vista do uso da água, o mais, diríamos, a demanda mais, a maior demanda e a mais privilegiada, né? Segundo, porque dos 285 hectares, né, total da área do perímetro, que é essa área aí contornada em azul, nós temos, originalmente, eram 107 hectares irrigáveis, né? E foi implantada uma infraestrutura para 69 hectares. Só que o que nós temos hoje efetivamente irrigado? Somente 15 hectares, né? Ou seja, é um percentual ínfimo daquilo que originalmente era para ser irrigável e cerca o quê? De 20%, né, da área que ela é abrangida por aquela infraestrutura original dos canais. Então, essa situação mostra que nós temos aí de 285, 15. Ou seja, há uma grande área que foi desapropriada para essa finalidade e que, na verdade, não está sendo utilizada. Então, a rigor, ou o perímetro volta a funcionar, ou se pensa numa outra função para essa área, até porque ela é uma área colada na área urbana. E, como acontece em qualquer lugar do mundo, né, principalmente no Brasil, essa área sofre uma especulação, um ataque muito grande por pessoas interessadas em ocupá-la, uma vez que ela está do lado da cidade, consequentemente, ela é mais valorizada, né? Bom, isso nós discutimos, né, bastante, né, na reunião, mostrando lá que o Centro de Piscicultura ocupava 6 hectares, a área irrigada 15, ou seja, do total aí de 285, 21 hectares tinha essas duas finalidades, né? E qual que foi a... Deixa eu parar um pouquinho, porque eu acho que tem alguém aqui querendo entrar. Tem o Raoni, né? Bom, então, o que a gente se incomodou por isso, né? É que isso significa água, né? Se a gente está fazendo com que a Caerne vá lá no Rio Piranhas pegar água, podendo pegar aqui, para um perímetro que não funciona, pode ser que esteja alguma coisa errada, né? Então, a gente discutiu algumas alternativas. Uma das alternativas foi de recuperar a infraestrutura, né, minimamente, para ela poder fazer bem uso da água nesses 15 hectares. Essa foi uma das alternativas. A segunda alternativa foi fazer com que essa irrigação, que muitas vezes não é feita porque não tem água também, ela possa ser feita com reuso por parte de até esperar a Geni entrar, né? Então, pois é, a segunda alternativa, eu esperei você entrar aqui, Geni, só para falar para você isso. Segunda alternativa que nós verificamos lá para o perímetro de irrigação seria utilizar água de reuso, né, do sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto lá de Caicó, né? A Caerne, ela nos informou que nós temos algumas dificuldades sobre isso e a gente vai ver na frente. E a terceira alternativa seria fazer com que essa área pudesse ser discutida no âmbito do município, né? Ou seja, se é uma área que não está sendo usada para irrigação, que tem infraestrutura ruim e vai ser atacada fortemente pela especulação imobiliária, provavelmente, até em função de privatização de parcelas, não sei o quê, isso pode ser importante que, no âmbito do plano diretor municipal, se discuta isso, ou seja, se estabeleça exatamente o que vai acontecer, né? Ou seja, na prática, o que acontece? Se o perímetro parar de ser usuário, vai sobrar água para a piscicultura, vai sobrar água para o pessoal do entorno e vai sobrar água para a Caerne, entendeu?
Se continuar do jeito que está, as coisas ficam todo, diríamos, mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, essas três alternativas foram discutidas, né? A primeira alternativa, com relação a recuperar a infraestrutura, foi uma alternativa, diríamos, ainda não muito bem definida, porque haveria necessidade de recursos financeiros, né, do Ministério do Desenvolvimento Regional, e o Ministério tinha já feito um orçamento, né, de que seria necessário cerca de 50 milhões para isso. Pô, 50 milhões é muito dinheiro, né? Então, nós não sabemos se esse investimento estaria de acordo com a necessidade, né? Então, isso a gente ficou de fazer avançar junto ao Ministério essa discussão. A segunda alternativa, lá com relação ao reuso da água, né? O estudo que nós fizemos, bem preliminar, mostrava o seguinte, olha, o perímetro, com 15 hectares, ele precisava de 9 litros por segundo, mais 25 para Piscicuro dá 34, né? E Caicó tem esse sistema aqui, ó. Nós temos a cidade, uma estação de tratamento que joga lá no Rio Seridó, né? Tem mais, mais ou menos 78% da água vai lá para o Seridó, né? Nós temos aí algumas soluções individuais para tratamento de esgoto, e temos uma parte, 18%, que é sem tratamento e sem coleta, né? Então, minimamente, o que se imaginou? Se precisamos de 34, né? E a gente fazendo essas contas aí dessa parte de coleta e tratamento daria no mínimo 78%, tá? Isso dá 45 litros por segundo, ou seja, Caicó teria água, independentemente do ITANS, para atender 15 hectares de área irrigada, utilizando o esgoto sanitário. Problema, segundo a CAERN, não há regulamentação da política estadual de reuso e, dessa forma, você não tem um regramento técnico, não tem segurança para que essa água possa ser destinada à irrigação, tá? Então, essa foi a situação que nós temos hoje. Bom, com relação à incorporação à área urbana, né, a partir do ajuste no plano diretor, o que ficou de ser feito, né? O DENOX, né, ficou de fazer o levantamento cartográfico da área do perímetro, né? Para esse levantamento, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, junto com a Federal da Paraíba, né, apoiaria esse mapeamento de uso e ocupação da área, em articulação com o DENOX, de forma a fazer o georreferenciamento, ou seja, fazer o levantamento do que efetivamente existe, né? E a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, na época até o prefeito e um ou outro vereador participaram, né, ficaram de ver como revisar o plano diretor municipal, já que esse plano diretor ele teria sido feito ainda na década de 90, né, e ele não tinha nenhuma, diríamos, nada, nenhuma regra sobre essa área, que é uma área federal, né, a área do DENOX, tá? Então, nós temos essas três situações e, bom, então era isso, né? Ou seja, eu quis passar mais rapidamente para a gente poder ter mais tempo aqui para a conversa, tá? Mas aí era isso, ou seja, o reservatório tá ruim há muito tempo, está faltando água, tem alternativas para o perímetro, 3 alternativas, ou revitaliza 15 hectares, dando água para a piscicultura, ou reusa a água da CAERN aí para poder ajustar, garantir maior parte do tempo os usos, ou enfrenta logo o problema que é a parte de regularização fundiária da área desapropriada, tá? Bom, era isso, né? Inicialmente, antes da gente entrar no âmago da questão da distribuição da água, aí eu queria passar a bola para vocês, para ver se vocês têm alguma questão a colocar frente a isso que eu coloquei anteriormente.
palavra está aberta, está com vocês. Alô, doutor Wilder? Oi, Jorge, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos novamente. Primeiro, como é do conhecimento de todos, nós pegamos uma fase extremamente delicada com o problema da pandemia e de 19 para cá paralisou praticamente tudo. O senhor está me escutando e os demais? Eu estou, está muito bom, só. Então, é o seguinte, o perímetro irrigado de Tães, como já foi questionado nas outras reuniões, nós temos uma área irrigável de 88,92 hectares e uma área de sequeiro de 84,42, sendo uma área irrigável por irrigante de 8,08 hectares. Então, é o seguinte, com relação ao questionamento dessa parte de irrigação, e quando o senhor levantou dessa parte da situação hídrica do açude por Pitães, então eu tive fazendo aqui minha análise, juntamente para discutir com os senhores, o seguinte: veja a situação do perímetro irrigado de Itães com relação ao reservatório. O Itães em 2015, 2016, 2017, 2018 foi colapso total, 2019, isso tudo entrou em volume morto em 2021. Em 2020, contornou a situação, foi quando começamos a distribuir, e em 2021 entramos em volume morto, entramos novamente em volume morto no mês de junho, não foge da memória, dia 9. Então, é o seguinte, no meu ponto de vista, é muito importante um questionamento com a equipe técnica do DENOX, a nível de administração central e coordenadoria, porque, na verdade, a infraestrutura do perímetro irrigado de Itães está toda comprometida. Precisamos urgentemente de ver o que podemos fazer para que o projeto volte a funcionar. Como todo mundo está questionando e tem conhecimento. Sem água não tem como. O outro ponto que eu vejo é que os irrigantes começaram eles têm um contrato, como foi discutido na reunião anterior, CDRU, Contrato de Direito Real de Uso. Eles começaram a pagar, o projeto aqui começou a pagar em 2012. E eles vêm pagando, como esse planejamento foi feito, 15 anos foi para pagar em 15 anos, com 3 anos de carência, mas valendo salientar que toda a infraestrutura é do DENOX. O DENOX é que tem que... essa parte de infraestrutura ficou fora da área que ele está pagando, do lote irrigável, do lote seco e do lote habitacional. Eu acho que é de grande valia. Peço permissão aos meus superiores maior, uma reunião questionando essa situação do projeto a nível de coordenadoria estadual e federal, para sinalizar alguma coisa com relação a essa parte do perímetro irrigado de Itães. Porque, se não recuperarmos, não tem como. Foi muito importante o processo que a gente teve em 2020, no termo de alocação, de irrigar esses 15 hectares, foi uma faixa de 1 litro por segundo por hectare, a gente teve êxito, e foi muito importante, mas para que, quando o açude de Itães receba a recarga, que dê para funcionar numa certa demanda, que ele receba um percentual representativo, conforme o termo de alocação para distribuir, ele não tem nenhuma condições. Por quê? Nós não vamos jogar água fora. Então, eu vejo um desses pontos. É muito importante que isso aconteça. Nós não temos rede de drenagem, nossos canais estão todos precisando... Enfim, nossa infraestrutura com relação ao perímetro irrigado de Itães
está toda comprometida. Então, nós temos o canal, nós temos o canal P1, 5.609 metros, nós temos o canal P2, 3.767 metros, nós temos os canais, exatamente. Então, os dois canais principais, essas imagens, estão todos comprometidos. Então, é necessário que se faça uma reunião com nossos técnicos para um questionamento, para ver se viabiliza recurso, ou ver o que é que o questionamento que o DENOX vai fazer com relação a essa situação. Ok. Mas, Jorge, só para aproveitar que você está com a palavra, foi feito o levantamento georreferenciado aí junto com a universidade, aquele mapeamento? Então, ultimamente eu estou aqui na estação, teve uma reunião com os irrigantes do perímetro irrigado de Itães e com o perímetro irrigado Sabugi. Com relação ao perímetro irrigado de Itães, eu tive um questionamento no final com a Agripino. Doutor Davi, nosso coordenador, está se empenhando muito, está correndo muito para atender essa demanda, para regularizar os projetos, e ele ultimamente, teve no INCRA e levou os dados que o INCRA solicitou. Segundo o que a Agripino me falou, estava faltando só o CCIR, para regularizar a situação daqui do perímetro irrigado de Itães. Isso foi o que ele me questionou. O que é isso? Traduz para nós aí. CC. Certidão de cadastro de imóvel rural. CC. Jorge, Agripino, Jorge. Entrei aqui na reunião, Jorge. Posso falar aí sobre isso? Entrou na hora certa, Agripino. Doutor Wildo, boa tarde. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Agripino. Bom você estar aqui. Vamos lá. Tem boas novidades? O Dudé me ligou aqui, aí eu não estava sabendo, né? Não fui bem informado sobre isso aí. Tanta coisa passou. Então, sobre isso que o Jorge está falando, na verdade, nós fomos a Natal, há uns 15 dias atrás, lá no INCRA, nós já fizemos todo o trabalho de campo, o georreferenciamento já está concluído. Tem só algumas pendênciazinhas dos certidões dos confinantes que a gente está conseguindo no cartório. Por sinal, vim do cartório agora. E como o senhor fez a pergunta, Jorge, sobre o georreferenciamento, ele já foi todo feito, mas para lançar no sistema do INCRA, precisa do CCIE, aquele cadastro, o certidão de cadastro de imóvel rural. Nós já conseguimos. Agripino, está fugindo o som. Juntamente com o doutor Davi do DENOX, né? Humberto também, que é o top-off, que é ex-funcionário do DENOX, é quem fez todo o trabalho de georreferenciamento. Ele tem uma empresa dessa área de topografia credenciada ao INCRA, que o menino do cartório me disse, olha, procure uma pessoa, alguma empresa que é credenciada ao INCRA, porque senão nada dá certo. Então, a gente está nesse trabalho. O que é que está sendo feito agora? Todas essas informações que a gente tem agora está sendo lançado no sistema do INCRA, para o INCRA certificar a área total aqui do DENOX, tanto a jusante como a montante, certo? Feito isso, uma vez certificada, o cartório vai unificar todas as matrículas das áreas desapropriadas em uma só. A partir daí é que o DENOX pode passar a titularização para os colonos. Esse é o processo que nós estamos aqui numa luta grande para ver se a gente consegue a titularização desses títulos. Tudo bem? Tá, mas deixa eu tirar umas dúvidas aí contigo. Esse processo ele se refere aos 285 hectares, área total, ou só as parcelas que foram, que têm essa CDRU? Só os que têm o CDRU. Como é que a gente fez essa pergunta ao doutor Menezes, que é lá do DENOX em Fortaleza, e ele falou o seguinte, que a princípio,
pela lei, a lei que tem do irrigante, está sendo regularizada as áreas operacionais. As não operacionais ainda não está sendo regularizada, mas as áreas operacionais, que são a questão dos CDRUs, está sendo, sim, regularizada. Entendi. Tá. E esses são, qual que é a área total que dá nisso, Agripino? É a área que compõe o perímetro, que é esses 236 hectares, se não me engano, é isso, Jorge? É isso, Jorge? Essa área. Mas eu vou confirmar com vocês. Tá. De toda forma, sim. Então, ou seja, existe um levantamento georreferenciado, esse levantamento ele está ali com as poligonais das parcelas, vai ter um processo de regularização cartorial das parcelas, né? E essas parcelas irrigáveis aí, é lógico que não dá esses 236. Dá quantos hectares as parcelas? Aí é com você, Jorge, que você tem esse dado aí. Repita aí, doutor, por favor. Tá. A área regularizada somente das parcelas. Eu acho que são 9 ou 10 parcelas, não é isso? São 11. São 11. Peraí. É isso exatamente. 11 parcelas, né? E qual que é a área dessas 11 parcelas? Você tem? Só a parte irrigada, Jorge. Só a parte irrigada que ele está querendo saber. Eu tenho esses dados. Eu não estou no meu escritório agora. Eu tenho esses dados. Eu não trouxe para cá para a reunião. Mas, doutor Hildo, eu posso lhe fornecer isso com 10 minutos? Eu vou pegar aqui no arquivo. Tudo bem. Eu acho que eu queria só levantar. Se você conseguir aí, maravilha. Só para a gente levantar as informações aqui. Mas aí vamos passar o seguinte, Jorge. Pelo que eu entendi, esse trabalho já é bastante, é um adiantamento importante, porque nós já vamos ter o georreferenciamento dessa área, e isso é muito bom, né? Isso. Né? Agora, eu queria saber o seguinte, a Rebeca está aqui, ela estava também no seminário, né, Rebeca? Você pode dar alguma notícia para a gente? Porque eu acho que lembro que tinha um mapeamento de uso que vocês iam fazer, não era isso? Exatamente. Então, deixa eu deixar vocês a par, né, O professor Saulo, ele veio de João Pessoa, com um drone, para fazer o mapeamento do perímetro ITANS, né? Mas quando chegou, a gente foi para aquele setor, que é logo no setor da parede, onde tem um prédio que eu acho que é do Denox, em cima. Que eu mostrei a área. Saulo, ele achou que com o drone não seria viável. Teria que coletar muitas imagens, aí foi a palavra dele, né? Uma série de imagens que é sobrecarregar o drone devido ao tamanho do perímetro. E aí ele sugeriu que a gente fizesse um levantamento de uso e ocupação do solo através de uma imagem de satélite PAN, e não mais através de drone. Se não me falha a memória, é um PAN ou Sentinel, né? E aí eu repassei a informação para um colega, né, que trabalha nesse setor de geoprocessamento aqui no SERES para fazermos isso. Mas o que é que eu pensei, Wilde? Enquanto isso, a gente fez uns trabalhos de campo, né? Inclusive, Emílio estava presente, Jorge também, e a gente firmou um convênio com a ADESE, o FRN ADESE, para parceria de estágio curricular do bacharelado obrigatório. É um tipo de estágio não remunerado, e aí a gente tem o professor João Reis, que, coincidentemente, além de estar representando a UFRN junto à ADESE, está à frente desses estágios. Então, a nossa ideia é que a gente tenha esse corpo docente à disposição para fazer ações, né, diversas, seja auxiliando na piscicultura, que a gente viu que está faltando ali um pessoal qualificado, laboratório, né? Está faltando recurso humano, né? A gente firmou essa parceria, esse convênio, né, de estágio obrigatório. Os nossos alunos, para se formar, eles necessitam dar uma carga horária de aproximadamente 90 horas de atividade prática nesse setor. Então, pode ser junto à Prefeitura de Caicó, com relação ao uso e ocupação no perímetro, pode ser junto ao Denox, tá certo? Junto à piscicultura, à agricultura.
Então, aí a gente acabou firmando esse convênio, essa parceria, e também estamos pensando em firmar essa parceria junto diretamente com o DENOX, né? Que pelo que eu entendo, é o setor responsável ali pelo canal de irrigação, piscicultura. Nesse sentido, a Prefeitura de Caicó, né, através da Secretaria de Meio Ambiente, vai poder contar, através desse convênio, com essa nossa participação. Uma mão de obra humana, né, qualificada. A gente tem alguns equipamentos de medição que a gente pode auxiliar no monitoramento. O do D mesmo me mostrou que está chegando equipamento de medição de água lá, e a gente tem alunos que podem auxiliar nesse processo. Então, foi o que a universidade fez. Enquanto a gente não conseguiu fazer o levantamento por drone, e aí a gente vai fazer só um levantamento por imagem de satélite, porque o professor Saulo disse que seria inviável para o drone que ele tem. Né? Existem vários tipos de drone. Então, para o que ele tem, ele disse que não daria certo. Né? Iria demandar muito tempo e sobrecarregar o drone dele. Tá certo? Mas aí fizemos essa parceria. E acho que essa parceria é uma porta aberta para que a gente possa colaborar com o que for decidido em grupo, né, do que vai ser feito dessa área. Também uma coisa, Wilde, que eu acho que deve ser compartilhado melhor, é de fato esse perímetro, né, essa delimitação. Não essa imagem, eu sei que essa imagem que você está projetando ela é do Google Earth, mas tem hora que a gente chega em campo e fica com dúvida. O que é privado, o que é público, o que é DENOX, o que é prefeitura. De fato, eu acho que isso tem que estar bem claro para a gente poder pensar, né, algumas ações e algumas ideias para essa área. Só aproveitando esse último gancho, né, como você ouviu, segundo o Agripino e o Jorge, já existe o levantamento georreferenciado da área toda, né? Se esse levantamento existe também a poligonal, né, que foi mapeada pelo DENOX. Então, acho que Exatamente. com Precisamos desse acesso, né? Exatamente. Então, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos aqui é que o DENOX, né, ele compartilhe isso conosco, né, para que a gente possa, a partir daí, fazer o lançamento do mapa, no mapa, né, e aí fica mais, inclusive, para poder direcionar, né, Rebeca, os demais trabalhos, que é saber onde que está, onde é a irrigação, onde está a infraestrutura, onde é irrigação mesmo, onde é área de sequeiro, onde é área com outras edificações. Exatamente. Exatamente, Wilde. E a gente auxiliar no monitoramento ambiental também, né? Que a gente tem pessoal qualificado para isso, a gente visitou até o pluviômetro, a gente pode analisar essas séries históricas, a gente pode fazer muita coisa. O professor João aí também está à frente do laboratório de pedologia, né? Trabalha com análise de solo. Então, agora com esse convênio firmado, como os alunos têm essa obrigatoriedade, eu acho que isso se torna mais viável, sabe? Mas sem o DENOX fica difícil. Acho que o DENOX, a gente tem que requerer essas informações do DENOX, né? Deixa eu... Doutor Wildo, Oi, doutor Wildo, me permita. Pois não? Me permita. Eu já cheguei aqui no meu escritório aqui, veja só. Eu tenho aqui umas informações, vou colocar assim como extraoficial. O nosso perímetro de tanques, ele, ao todo, são 212,3 hectares. 212,3 hectares. Ok. Área de sequeiro, dessas 212,3 hectares. Área de sequeiro, 84,42. Ok. Infraestrutura, 38,95 hectares. Área irrigada, 88,93 hectares. Certo. E a área entregue aos irrigantes, 173,35 hectares. Que é a área entregue aos irrigantes, certo? Mas a área de sequeiro, a área de infraestrutura e a área irrigada são esses daí. No total dá 212,3 hectares.
Tá. Essa infraestrutura, essa infraestrutura significa canais, ruas, isso, né? Estradas também dentro do perímetro, certo? É. E a aquicultura, tá onde? Oi? E o centro de piscicultura? Não, o centro de piscicultura fica fora do perímetro. Fora do perímetro. Ok, então tá certo. Tá, então o círculo Sim. fica fora. Tá. É. Ok. Eu acredito, eu não tenho muita certeza no que eu estou falando se está fora, mas aqui na informação que eu tenho não fala da piscicultura. Aqui, essa área entregue ao irrigante é 173,35 hectares. A área entregue ao irrigante. Eu tenho que fazer uma soma aí. Essas informações eu peguei junto ao Denox. Certo? Entendi. O Jorge voltou aí, Gripino. Vamos perguntar para ele aqui. Oi, Jorge. Tudo bem. Jorge, você está com o microfone desligado, Jorge. Pronto. Agora sim. Agripino, área irrigável 889277. Isso, é isso mesmo. Área de sequeiro 844225. Uhum. Área habitacional 82481. O que é isso? Essa área habitacional, o que é isso? A área habitacional é as casas, as residências. Tá. Mas, de toda forma, assim, os seus números são os mesmos do Agripino. O que a gente estava falando com a Rebeca, hein, Jorge? Oi, professor. A área da estação de piscicultura está fora, é 14.1170. Maravilha. Mas entendeu? Entendi, mas vamos fazer o seguinte: nós aqui não adianta de ficar falando números aqui, a gente já viu que com os números, esses números saíram das informações do mapeamento georreferenciado, não é isso, Jorge? Isso. Tá. Então, o que eu comentei com a Rebeca aqui é o seguinte: para saber como que está isso no terreno, a gente queria ter acesso aos arquivos do georreferenciamento, né? E eu queria saber o seguinte: se o Denox pode passar isso para a Ana ou pode passar isso para outros aí, para a gente ter esse mapeamento, esse mais bem definido e podermos fazer os estudos melhores, né? Como que está isso? Vocês podem nos passar esses arquivos? Então, esses arquivos não estão aqui na unidade, mas podemos fazer contato com a SEST e fazer um questionamento para Eu acho que entrou alguma coisa no seu telefone aí, Jorge. Pode ligar o microfone de novo, por favor. Jorge, seu microfone está desligado. Doutor Wilde, vamos se articular juntos para a gente... Aqui na unidade não está, mas vamos se articular juntos, fazer um contato com a SEST e vamos procurar um meio de viabilizar essa documentação para a gente proceder. Ok. Então tá, deixa eu passar... Pois não, quem está falando? Oi, Agripino, diga. Isso aí, essa informação de Jorge. Veja só, o georreferenciamento não foi feito só do perímetro. Ela foi feita da área total do Denox, tanto da jusante como da montante. Não é só do perímetro. O perímetro só vai ser feito o georreferenciamento, as parcelas dos lotes, depois que for licenciado e ter a unificação das matrículas. Aí é que vai partir as áreas individuais de cada lote. Tudo bem? Não entendi, não. Não entendeu? O georreferenciamento
foi feito da área total do Denox, tanto do perímetro, que é a parte de baixo da parede, como a parte da... Só um minutinho, Jorge, deixa o Agripino falar, só um minutinho. Pode falar, Agripino. O georreferenciamento foi feito não só do perímetro, foi feito da parte total, da gleba total, que foi desapropriado do Denox, que é a parte de baixo da parede e acima da parede também, dos rendeiros. Então, toda essa área, o perímetro total da área do Denox, ela foi georreferenciada, ok? Não foi só a do perímetro, foi conjunto, a área total, que não poderia ser só do perímetro. Por quê? Porque a área do Denox, ela é congruente com a parte de baixo com a de cima. Então, tem que ser feito o total para poder regularizar, para unificar. Mas melhor ainda. Então, essa informação é melhor ainda que você está me dando. Pois vai ser total. Ela foi já referenciada total, 100% total a área. Inclusive com a vila que tem habitacional, que a gente conhece aqui como Recanto do Preá, é uma comunidade que tem, né, que tem umas casas lá. Essa área total foi já referenciada. Então, toda a área do Denox, que compõe o perímetro, e a parte de renda, ela foi georreferenciada, certo? Maravilha, tá bom. Bom, seguinte, eu acho que isso ficou claro, né? Esse trabalho já está feito, tem essa parceria inicial aí da Rebeca, eu acho que se eu fosse a Rebeca, eu trabalharia numa parceria com o Denox também, mas aí eu queria ouvir a Caerne, né? A Geni está aí, eu queria saber, Geni, que você vê o seguinte, nós temos o problema de terra e de água, acho que ficou bem claro, né? E tem essa água, de certa forma, sendo jogada aí no Rio Seridó, né? E aí eu queria saber de vocês aí o seguinte, como a gente pode reverter esse processo aí, ou construir esse processo de reuso para essa área, que eu acho que é uma das alternativas importantes para essa região. E, inclusive, considerando, Geni, que a Caerne já tem uma experiência em curso, que é aquele reuso da Cascar, lá em Currais Novos, né? Que é para uso industrial, com certeza. Não é para uso agrícola, né? Mas eu queria saber de vocês aí, como que vocês estão pensando nisso, ou se isso é uma doideira da minha cabeça aqui. Oi, Wilde. Não, Wilde, não é doideira, não. Eu acho que é a ideia correta. A gente tem necessidade de água para irrigar, para fortalecer o solo, tudo, e o esgoto é tudo, é água, é nutriente, é tudo. Então, só tem a querer fazer isso. A gente está, inclusive, com um projeto com recursos da Petrobras e estamos fazendo, eu estou pela ABS acompanhando esse trabalho, que é a questão de reuso lá na região. Foi feita uma estação no Instituto Federal lá de Pendências e tem, inclusive, no projeto que a Petrobras colocou recurso à disposição, uma parte de capacitação. Inclusive, está havendo capacitação esses dias todinho, e é principalmente essa questão do reuso. A gente está capacitando, tem uma empresa que foi contratada para desenvolver esse projeto, está capacitando as pessoas que estão na área do Piranha-Açu para fazer reuso. Então, eu acho que tem tudo a ver. A gente pode, inclusive, fazer algum trabalho com relação a isso. Porque as pessoas têm que ser treinadas para usar, porque o manejo tem algumas coisas que você tem que ter cuidado para não ter contaminação. Então, a gente pode montar um programa. A CAER diretamente, sozinha, não, mas junto com o comitê, junto com a Secretaria de Recursos Hídricos, com o IGARNE. Aí a gente teria que envolver outras instituições, mas isso é possível. Não sei, assim, o tempo para fazer isso, mas a gente pode até pegar carona nesse trabalho que já está sendo feito. Com o recurso da Petrobras, a empresa que está fazendo é a Florestana, né? A gente pode até também estar em contato com eles para ver como a gente pode estender mais isso.
E a CAERN analisa a possibilidade. Qual a vazão poderia ser disponibilizada para isso? A gente tem uma estação de tratamento que vai entrar em operação, não agora, né, porque houve essa pandemia, quase todas as obras pararam. Mas vai ter uma vazão significativa que vai sair da estação de tratamento aí em Caicó. Então, teria que ver como fazer essa utilização, né? Teria que fazer um projeto de reuso para isso. Não é difícil, mas a gente pode se mobilizar para isso. E essa... Não é de imediato também, sabe, Wilde? Porque a estação ainda não está pronta. Não, mas essa questão da falta de regulamentação de reuso aí no Estado, isso já avançou? Não, na verdade, essa parte de regulamentação, eu acho que ela não vai avançar, porque quando se começa a discutir, aí os profissionais da área, eles têm umas exigências que inviabilizam que a gente faça reuso. Então, já houve muita pesquisa do PROSAB, que em várias universidades, inclusive o Rio Grande do Norte participou, e tem alguns dados, alguns parâmetros de que pode ser utilizado com certo cuidado. Que é isso que está sendo feito agora, está se treinando as pessoas para usar. Existem parâmetros recomendados, inclusive pelas pesquisas que foram feitas pelo PROSAB, mas legislação propriamente, até aqui não. Todos os órgãos de meio ambiente que tentaram esbarram em coisas assim, tipo, vou dar um exemplo. A Sabesp, ela pega o esgoto que sai das estações dela e ela bota em carros, em caminhões, tipo caminhão-pipa, para lavar as ruas da cidade depois das feiras. Tem feiras nos bairros, então eles disponibilizam esgoto para isso. Quando a gente começou a trabalhar nessa parte da legislação, teve muita reunião, o próprio pessoal de São Paulo ficou assim, querendo desistir, por quê? Porque estavam criando tanta regrinha, tanta coisa, que esse trabalho que está sendo feito na Sabesp há, sei lá, bem uns 10 anos, eles não iam mais poder jogar o esgoto, né, foi tratado nas ruas para lavar as feiras. Quer dizer, em vez de evoluir, a legislação estava, tipo assim, estava travando as coisas, entendeu? Então, as pessoas não quiseram botar isso para frente. Então, eu não acredito muito que essa legislação saia, e quando sair, vai sair uma coisa meio... Mas, por enquanto, informalmente, a gente vai fazendo com os cuidados que tem que ser feito, entendeu? É questão do manejo. Por exemplo, Florânia. Tem um engenheiro agrônomo que tem uma terra lá onde a gente tem uma lagoa, ele usa para plantar capim. E do capim, ele alimenta o gado e vende leite. Aí o Ministério Público veio questionar a CAERN, querendo saber quem tinha autorizado ele usar o esgoto. Ora, a gente respondeu que a gente estava dando graças a Deus que ele estava reutilizando, porque ele não estava contaminando nada, estava sendo usado para reproduzir um capim maravilhoso e o homem estava usando lá para alimentar o gato dele e o leite estava sendo vendido lá. Quer dizer, tem coisas que você termina tendo só que mostrar, assim, ó, é questão de bom senso. Mas, legislação mesmo, a gente não tem segurança com relação a isso, não. Mas a gente pode ver isso. Por exemplo, a própria Instituto Federal está trabalhando com a gente nisso. A ideia lá de reutilizar o esgoto da lagoa, da estação de tratamento de dependência, era para plantar o capim, irrigar o capim, pegar o capim e fazer parte de um trabalho onde a gente ia fazer briquetes, que é um tijolo, que em vez de queimar, cortar madeira para queimar nos fornos lá daquelas empresas que constroem tijolo, era para queimar nos fornos os briquetes. Mas também não foi para frente. Quer dizer, porque o meio ambiente não deixou a gente avançar e está lá. A oficina montada com equipamento e a gente não faz os brinquedos. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Não, tudo bem. Bom, de toda forma, é o seguinte, os números aí mostram, grosseiramente, viu, Jorge, Agripino e Geni, que se a gente conseguir reusar toda a água de esgoto tratado
né, e com todos os cuidados necessários, a gente consegue irrigar perto de 90 hectares, entendeu? Que é a área que eles nos colocaram aqui, que seria irrigável no perímetro, né? Então, eu diria o seguinte, caso essa seja a decisão de efetivamente esse perímetro funcionar, principalmente a área irrigada, viu, Jorge? Então, essa informação é importante para poder até viabilizar a própria recuperação, porque hoje no semiárido, o grande problema é você ter garantia de água para o perímetro. Se não vai faltar água para Caicó, consequentemente não vai faltar água de reuso, isso garante que o perímetro tenha sempre água, né? Isso aí é uma coisa fantástica, fantástica. E, por outro lado, né, Geni, viabiliza também a captação da Caerne no Itãs, entendeu? Né? Porque vocês vão utilizar a mesma água 2 vezes, né? Exatamente. Então, eu diria o seguinte, eu acho que é um projeto que a gente deveria, diríamos, juntar esses interesses, Caerne, Denox, agricultores, com o apoio da universidade, tem tudo para fazer um projeto exemplar, entendeu? Então, eu não sei o que vocês acham, mas me parece que falta a gente criar um grupo aí para coordenar isso e pôr isso para frente. E eu já sei, eu já até voto na Rebeca como coordenadora do grupo. Ótimo. E vamos puxar a SEMAR, né? Que a SEMAR, inclusive, está trabalhando na questão da política estadual de reuso. Então, é um caminho. Né? Agora eu estou com você, é o seguinte, não dá para buscar normativos gerais que vão só criar obstáculo e não entender a particularidade, né? Caso seja necessário, as atividades agrícolas aí do perímetro vão ter que ser direcionadas para algumas coisas que, diríamos, não coloquem em risco a vida humana, né? Provavelmente a hortaliça não é o caso, vai ter que ser capim, vai ter que ser alguma coisa aí mais adequada, né? E também, assim, não usar por aspersão, para infiltrar no solo, porque você enriquece o solo, alcança a raiz, entendeu? E a raiz vai pegar água e o nutriente, e você não vai ter problema de contaminação. Quer dizer, existem formas. A gente precisa sentar e fazer. Bom, doutor Wilder. João Reis, por favor. Doutor Wilder, me permita aí uma colocação. Numa outra, o encontro que nós tivemos aí no passado, eu levantei uma questão muito preocupante aqui desse nosso perímetro aqui. Por quê? Porque o perímetro, por ser uma área rural, já está encravado dentro da área urbana. Um perímetro dentro de uma área urbana, nós vamos sofrer muito, mas muito, nós estamos sofrendo com esgoto a céu aberto, sem nenhum tipo de tratamento aqui na cidade, viu? Eu não sei se o pessoal da Caerne é conhecedor disso, mas a área ali da parte onde faz fronteira com o bairro Canutos e Filho é o esgoto céu aberto, sem nenhum tipo de tratamento, caindo dentro do perímetro. Quem quiser vir, pode vir, que a gente vai mostrar. Qualquer pessoa que quiser vir. Então, nós vamos passar por muitos problemas aqui, parecido com esse. Inclusive, aqui nessas áreas de cima também, vai já, o nosso dreno principal vai estar já 100% contaminado, porque já está começando como é que se diz assim, a aumentar essa zona urbana aqui em torno do perímetro, com a chegada desse atacadão agora também. Muitos lotes de terra estão sendo comercializados naquele entorno ali. Então, é um problema que eu vejo muito grave aqui para o nosso perímetro. Eu só queria fazer essa colocação para os senhores tomarem conhecimento, tá? Ok, Agripino, obrigado. João Reis, por favor.
Então, eu só queria botar algumas coisas para reflexão, justamente para pensar nessas alternativas, né? Foram colocadas 3 alternativas e também depois pegar um pouco o gancho de uma coisa que a Geni falou, é que hoje de manhã você até repassou para a gente, né, na outra reunião do Sistema Hídrico do Armando Ribeiro, a questão justamente que o Estado ainda não manifestou demanda por águas da transposição de São Francisco, o projeto de adutoras, o projeto Seridó ainda está no início de construção, então acho que a gente tem que ter uma visão a médio e longo prazo também para tomar essa decisão agora de utilização do perímetro irrigado do Itança. Então, eu acho que a gente tem que ter no horizonte que essas coisas, elas também podem vir a acontecer, justamente quando a gente pensa no volume de água do açude. Mas como é que vai ser no futuro? A gente vai ter a adutora trazendo água da transposição? Tem essa possibilidade de vir para o Itança e complementar esse volume de água que hoje está nesse nível crítico aí? E aí, como você já colocou, se a gente conseguir essa possibilidade de reaproveitamento, de reuso de água, que já abastece sem essa água vir, será que não é uma alternativa viável também? Acho que a gente tem que pensar um pouquinho. Se for tomar uma decisão agora, a gente tem que ter esse horizonte de médio e longo prazo. E aí uma outra coisa, eu estou entrando agora nessas discussões, né? Faz pouco tempo que eu me juntei lá à DESE como representante aqui do SERES, também cheguei na região tem pouco tempo, estou conhecendo ainda muita coisa, mas uma coisa que eu tenho percebido é só olhar para os participantes da reunião, por exemplo, aqui a gente só tem instituições e participantes envolvidos com órgãos envolvidos com a água, né? DENOX, IGARNE, CAERN, ANA. É esgoto, meu filho. Né? Assim, a maioria, né? E aí, pegando um gancho disso que a Geni falou, né? Sobre tem maneiras de utilizar a utilização correta, acho que a gente precisa aproximar também institutos e organizações de assistência técnica rural, para a gente dar orientação para essas pessoas que vão ser as utilizadoras, né, dessas águas. Então, acho que tem que passar pelo pensamento da alocação de água também, orientações técnicas e tipos de uso, né? A gente dá uma assistência para o agricultor, para quem vai utilizar essa água lá no perímetro irrigado, e não simplesmente a gente destinar a água para lá e deixar que ele lá, né, se vire na maneira de usar. Então, acho que a gente também tem que pensar em alternativas de diálogo com os utilizadores de água, muito nesse sentido, né, da gente pensar alternativas de utilização que são viáveis e que a gente consiga, né, utilizar de maneira a conservar os recursos e, né, e otimizar a utilização dos recursos também. Tá? Você tem toda a razão, concordo com tudo que você falou, João, mas só 2 pontos eu acho que são importantes, eu queria acrescentar na sua fala. Primeiro, que quando a gente fala em transposição de São Francisco, ela só se viabiliza com recursos do saneamento. Ela não se viabiliza com recursos da irrigação. Tá? Então, não há essa perspectiva, uma vez que a água é muito cara. Né? Para ela sair lá do São Francisco, chegar até aí a Caicó, ela é viagem, diríamos, quase que seja impossível haver alguma sustentação econômica nesse processo. Isso que eu estou falando para você. Então, por isso que fortalece a questão do reuso, né? Para trazer para Caicó, né, como vai ser trazido, é lógico que aí sim se viabiliza, mas graças ao duplo uso, né? Ao duplo uso. E isso também é uma questão que, de certa forma, conversa com o projeto Seridó, né? O projeto Seridó também, ele não é um projeto gratuito, né? Ele tem seus custos inerentes aí, em pegar água lá no Armando, jogar para todos os lugares. Então, é um sistema de adutoras que não é barato também. Lógico que ele é mais barato do que o São Francisco, mas também só se viabiliza porque é abastecimento público, né? E, consequentemente, tem tarifa e tem como, de certa forma, vir a gerar receita, né? Tá? Então, eu acho que é essa linha. E concordo também contigo o seguinte, que, efetivamente, ter a água é o mais relevante.
mas não basta ter a água e ter a infraestrutura, né? Principalmente se for trabalhar a questão do reuso, tem que ter casado a questão da assistência técnica, né? Como você falou, e o uso, diríamos, adequado para esse tipo de reuso, né? Como eu falei, se você pegar essa água e for utilizar ela para alface, ninguém consegue viabilizar isso. Mas se fosse para outro tipo de uso, né, que exponha, né, menos a algum impacto à saúde humana, com certeza vai ser viabilizado, como, né, capim para poder produzir pasto para a criação de animais bacia leiteira, não sei o que, não sei o que, né? Então, eu acho que são um casamento, de toda forma. Eu estou feliz que diríamos, parece que a gente está conseguindo aqui, tentando enxergar um caminho para isso. Eu vou passar para a Geni, que eu falei demais. Geni. Pois é, mas quando o João falou que só tinha 13 anos, eu disse, não, até também pude. E agora, com esse negócio desse marco regulatório, querem até que a gente se meta em resíduos sólidos. Mas é isso mesmo, é tudo saneamento e tudo é importante, e no fim é tudo para preservar a área e a gente ter água de qualidade, né? Porque também não adianta ter água poluída, como o menino falou aí na questão dos esgotos a céu aberto. Eu queria só tirar uma dúvida com os meninos. O perímetro irrigado, o que é que ele planta? Até para a gente saber, a gente vai ter que saber que tipo de produção tem, né, para poder ver como é que vai ser essa utilização desse esgoto tratado. E a outra coisa também que eu queria saber ele fica localizado ali naquela região, é zona norte de Caicó, né? Zona Sul, né? Zona Leste. Zona Leste. Esse projeto de esgoto que ainda está em obra, que vai ter uma lagoa de estabilização, que vai ter uma vazão razoável, que a gente pode até pensar em utilizar, ela é na Zona Norte, na região da Zona Norte de Caicó. Porque eu não me situo muito bem em Caicó, não. Assim, eu me atrapalho, que é sul, norte... Esse mapa que está aí na tela, Geni, ele está no sentido norte-sul, tá? Sim. O norte é em cima, tá? É uma área grande, bem grande. Ele fica na parte sul, assim. Ele pode ser chamado de leste, aí não sei quem falou, mas ele é na parte sul da área urbana. Leste, viu, doutor Bilton? Oi? Zona Leste da cidade. Zona Leste da cidade. Zona Leste, ok. Zona Leste. Mas Agripino... Também na água que a gente usa para fazer lavagem dos filtros, que é geralmente uma vazão considerável. Dependendo da que a gente está com uma estação de tratamento de água também muito grande em Caicó. E a gente pode tentar ver se como é possível. Porque joga no rio essa água. Teria que ver uma forma de aproveitar. Eu vou fazer pesquisa para saber o que é que estão, por conta dos produtos químicos, né, que a gente coloca para tratar a água, aí tem que saber que tipo de o que é que tem no perímetro irrigado que a gente possa utilizar, ou uma água ou outra. Aí depois eu posso ver isso com os meninos para poder a gente aprimorar. Aí, Doutora Geni, alô? Pode falar, Jorge. Jorge, está com o microfone desligado, Jorge. Doutora Geni, boa tarde. Boa tarde, estou ouvindo. Escutei seu questionamento. Agora, doutora Geni e todos, é muito importante, eu sempre venho observando e analisando nossos questionamentos, que sempre é para um fortalecimento e dias melhores, mas eu analiso que seria muito importante que a gente no final da reunião, ou não sei, nessa ou na próxima, a gente já fizesse um planejamento para vocês nos visitar, para a gente ver as viabilidades, o que nós podemos fazer, como iniciar esse projeto, porque o perímetro irrigado de Tães é como a gente está questionando. As áreas de sequeiro ficam nos pontos mais altos. Nós temos que ver problema de rede de drenagem, problema de escoamento,
problema de não salinizar, porque nós já temos muita salinidade. O que nós vamos cultivar, o que nós vamos dar de melhor, porque eu vejo o seguinte, no momento que a gente juntos, a gente fizer uma visita no projeto, eu acredito que vai melhorar, vai facilitar muito nosso trabalho para nossas demandas produtivas e no questionamento que estamos vivendo no momento do reuso. Jorge, aproveita que você está com a palavra. Conhecer e participar desse... Aproveita que você está com a palavra e responda para a gente. Qual que é o principal plantio aí do perímetro com água irrigada? Você questiona com relação ao reuso? Não. O que é plantado hoje no perímetro? Milho, feijão, tomate, melancia. Isso nos tempos que a gente tinha água em abundância não, quando a gente tinha um percentual representativo. Hoje não, hoje é um pouco de cultivo de sorgo, capim e feijão. Ok. É bom demais botar o esgoto tratado para esse tipo de cultura. A gente tem muitas experiências da própria Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com sorgo, com milho, com feijão, eu não lembro. Mas com capim, milho, inclusive em Parelhas, a gente fez uma experiência muito boa plantando milho. Muito bom. Eu vou fazer a visita, viu? Se o povo não for, eu quero ir. Seja bem-vindo, era bom que viesse todo mundo para a gente fazer um questionamento bem preciso. E aproveitando o ensejo, esses cultivos, e a gente pode aproveitar também, dependendo da demanda hídrica, a gente também começar a explorar uma caprinocultura. Juntamente com isso, não sei se pode, mas já que nós vamos introduzir uma capineira, uma coisa e outra, a gente melhorar, vamos fortalecer as ideias e juntos ver se a gente consegue dar um reinício a esses projetos. A coisa está muito parada. Ok. A gente precisa recomeçar tudo de novo. Mas eu posso botar uma turma e pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a gente fazia uma visita e vão atrás de recursos, né? E vocês também, e a Ana ajuda, e o Estado, e vamos atrás. Eu acho que a gente tem que ir atrás. É desafio. Ok. Bom, então vamos lá. Então vamos tentar fechar isso aqui, ou seja, a gente vai buscar então as informações do georreferenciamento, lá do DENOX, né? Aí o Jorge poderia até sexta-feira só nos orientar melhor como a gente deve buscar isso, Jorge, tá? Para a gente poder, já na sexta-feira, criar esse grupo aí, minimamente formado pela CAERN, pelo DENOX, pela ANA e pela universidade, né? Para a gente poder aí já iniciar isso, inclusive até programar essa visita que o Jorge propôs, né? Vou colocar a Aves também nesse grupo, viu, Will? Tá, mas ok, maravilha. De toda forma, é o seguinte, e como o professor João Reis sugeriu também, eu acho que seria bom ter alguém aí da área de assistência rural, né? Do Rio Grande do Norte, para poder suprir essa lacuna aí sobre melhor utilização do reuso, né? Tá? Bom, podemos passar para o próximo tema? Vamos lá? Acho que já discutiu bastante isso, né? Vamos, então, aqui passar aqui para as próximas questões que são, efetivamente, a questão dos cenários de utilização da água, tá? Wilde. Pois não? Como da assistência técnica, Maté, e também coloca a DESE para a gente acompanhar também esse processo, tá bom? Pode ser assim? Não, a gente vai fechar. A CEAPAC também? Vamos fechar isso na CEAPAC. Tudo bem, a gente fecha isso na sexta-feira, combinado? O CEAPAC, eu acho, é na pessoa de Procópio, eu não sei como é que está a situação dele. Mas sexta-feira a gente fecha isso, tá? Tá bom? Vamos lá. Então, vamos para frente aqui. Então, nós estamos numa situação ruim, né? Está abaixo de 16 milhões, né? Nós temos hoje
4,65, 30 de junho, né? Tem até menos hoje. E a ideia é trabalhar esses cenários aqui, né? Nós temos 3 cenários. Um cenário seria um cenário de uso máximo, né? Que é inviável, né? Mas é só para a gente poder ter aqui como referência. O cenário 2 é aquilo que foi alocado o ano passado, e o cenário 3 é aquilo que foi usado o ano passado, tá? Então, se a gente pegar só o cenário 2 e o cenário 3, a gente teria... Não, pus aqui até os 3 cenários, né? O cenário 1, que é o que está em azul, é de uso máximo, que a gente não tem, na verdade, nem condição de fazer por causa que o perímetro, né, e o abastecimento de Caicó não necessitam disso, né? O perímetro não tem infraestrutura e o abastecimento, com certeza, tem outras fontes nesse momento. Então, nós teríamos aqui o cenário 2 e o 3. Como vocês podem ver, são muito próximos, do ponto de vista do deplecionamento, da redução do volume do reservatório, tá? Em ambos, nós temos um problema já em outubro, né? Em outubro, já chegaria de novo, Jorge, no volume morto. Consequentemente, os usos aí para o perímetro irrigado e para o centro de piscicultura teriam que ser feitos pelo bombeamento, né? Ou seja, nós só conseguiríamos fazer esse uso agosto, setembro e outubro. A partir de novembro já chegou no volume morto, já tem que bombear, né? Aí você já vê como começa a ficar viável essa questão do reuso, né? Porque com o reuso já não teria essa limitação, né? Então, são essas duas situações que eu acho que eu queria chamar a atenção, ou seja, muito pouca água, a ideia é que o abastecimento não se utilize disso, salvo um colapso, algo assim extraordinário, né? Que requeira algum abastecimento emergencial da cidade, né? E é que a gente continue a manter água para o perímetro e para a piscicultura, né? Sempre considerando que a partir de novembro essa água já teria que ser bombeada, porque estaria abaixo do volume morto, tá? Bom, essa é a situação, né, que a gente tem, né? E eu queria que vocês comentassem o que vocês acham, se tem alguma alternativa e se é por aí mesmo. Oi, Geni. Geni, Jorge, Agripino. Assim, a situação é crítica, fica difícil até a gente pensar, e o tempo é curto. A ideia do reuso eu acho que é excelente, mas não é para imediato, é uma coisa de médio e longo prazo. Mas, assim, o abastecimento, a KR, de alguma forma, vai ter que rebolar para usar só o Curema e tentar, porque a gente está tendo que corrigir a adutora que sai da Armando Ribeiro, ela quase não está sendo utilizada, que ela está com muito problema. E, assim, a ideia é que, pelo menos, realmente deixa aquela vazão para uma emergência, porque a gente não sabe, né, o que pode acontecer. A gente pode utilizar e pode não utilizar, mas é uma reserva técnica. Pelo menos se manter isso aí. E porque é muito pouco tempo para a gente ter uma solução diferente, a menos que tenha chuva bastante para mudar o cenário. Mas eu, sinceramente, a única coisa que eu acho é que a gente gostaria que fosse mantido pelo menos essa reserva técnica aí, que a gente sabe que só vai utilizar se for estritamente necessário, numa emergência, e comunicando com antecedência que vai utilizar, como a gente fez do ano passado. É a minha posição, porque realmente é uma situação complicada. Jorge, Agripino, demais. Jorge, está desligado o microfone. Eu não sei o que é que tem nesse microfone, rapaz. Está escutando agora, doutor? Sim, sim.
qual é o que estamos questionamento. É uma situação extremamente delicada. O que o senhor informou, não foi o volume atual, eu tenho aqui 4.446.000 metros cúbicos, e é o que o senhor questionou, é aproximadamente para 3 meses. Agora, a perda está sendo bem menos, mas quando for lá para frente, a perda vai ser maior com relação à perda por evaporação. Então, no meu ponto de vista, eu vejo o cenário 2, o uso do ano passado. Por quê? Porque está terminando a quadra invernosa e faz dias que eu não vou no campo, mas o pouco cultivo que os irrigantes, as áreas que os irrigantes plantaram e estão cultivando, eu acho que dá para atender pelo menos essa demanda de eles continuar irrigando com uma pequena área de sorgo, um pouco de capim-elefante, e quando for no final, conforme o que for questionado na próxima reunião, se voltaria ao uso, como foi no caso da estação, e foi autorizado para os irrigantes, e algum irrigante instalou bomba e captou direto do açude, como a gente também a estação, eu vejo esse segundo cenário seria viável, que é parecido com o terceiro, e a gente aguardar o que vem futuramente para o próximo ano, como vai vir, que eu acredito que um dia há de melhorar, se Deus quiser. Mas, para que isso aconteça, é muito importante, que eu acredito que vamos fortalecer, quando for o que for aprovado, que todos os irrigantes, todos os usuários, façam a limpeza ao longo do canal, com muita seriedade, muito bem feita, para a gente ver algum problema de infiltração, porque não podemos desperdiçar nada. Mesmo tendo, imagina, numa situação dessa. Porque o ano passado, como foi questionado, o canal P1 foi 4 litros por segundo, o P2, 5 litros, e a estação de piscicultura, 7 litros, juntando tudo, foram 16 litros por segundo. Isso foi o que foi aprovado para o uso do ano passado, que em junho, como todo mundo tem conhecimento, entramos na situação crítica de novo, que entramos no volume morto. Obrigado, Jorge. Agripino, tem algum questionamento, Agripino? Você que está na agricultura aí. Doutor Hilde, é uma situação muito complicada, principalmente para nós, para o meu lote aqui, que já fica já o antepenúltimo aqui dos últimos do canal, né? O nosso fica localizado aqui no P1. Infelizmente, o ano passado, nós tentamos viabilizar o nosso canal, mas não foi possível. Muitos problemas. O P2 até que funcionou, mas o P1 não chega água aqui, não chega. Pela vazão que é liberada, não chega. Então, para nós aqui, para a parte de baixo, o que poderia acontecer era com a reciclagem da água da piscicultura e soltando dentro do dreno, para a gente pegar no leito do dreno, né? Mas eu sei que as águas são poucas. Eu tenho um poço aqui embaixo, um poço Amazonas, e dá para mim manter algumas coisas, certo? Dá para mim irrigar com gotejo, porque eu tenho um sistema de gotejo, mas a água do canal não é possível, porque o canal do P1 está muito deteriorado, está muito desgastado, muitos canais quebrados, colônia não tem condição de consertar, e a situação é essa. Pelos canais é jogar água no mato, Então, a gente tem algumas culturas que já foram colhidas, que tipo o milho, feijão. O que a gente planta daqui para frente é só capim para alimentar animal, ovelha, caprino, vacas, boi, essa parte aí. Mas a parte de plantio mesmo, a gente plantio de culturas assim, por exemplo, tipo hortaliça, a gente não planta, mas aqui é porque não tem água garantida, né? Não tem água garantida. A gente estava numa expectativa aí desse ano, o açude tomar uma recarga boa de água, né?
mas não foi possível agora, mas vamos ficar para o próximo ano. Vamos esperar. E o mais é isso aí. Ok, bom. Oi, Jorge. Doutor Wilde, a Agripino não foi muito importante. Só complementando aí o que a Agripino falou, eu deixei de fechar essa parte aí mesmo do canal, porque a distribuição do canal P1 foi até o lote 3, e o canal P2 foi do lote 8 ao lote 11, e que o canal P2 é que atende também a estação de piscicultura. Esse questionamento dele aí foi fortalecido e por isso que eu estou complementando, ajustando como foi feita a demanda e a distribuição. Ok. Bom, de toda forma, aí a questão é para os agricultores, né? Ou seja, não adianta nada a gente aqui entender que a modernização desse perímetro vai ser a salvação se vocês não se movimentarem para isso, né? Então, eu acho que os agricultores aí do perímetro e trânsito, eles devem participar desse processo que a gente vai discutir, a questão do reuso, até para poder discutir junto ao Denox o projeto, né, que provavelmente seria de tubulação, né, Jorge? Em vez de canal, né? Tubulando tudo, e agora tem que ter a mobilização dos irrigantes, senão fica, diríamos, algo assim, sem demanda, né? Tem que ter uma demanda social, né? Tá? Verdade. Bom, sob o ponto de vista do que a gente tinha para tratar hoje de nivelamento, era isso, né? Ou seja, eu acho que a gente está com um caminho aí já preparado para sexta-feira, né? Se não surgir nada, nenhuma novidade, a gente já tomar nossas decisões, né? Então, a minha sugestão é encerrar essa reunião e a gente se encontrar novamente na sexta-feira, às 4 horas da tarde, né, para poder fazer a conclusão das nossas alocações. Vocês concordam? Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Wilde, eu concordo, e eu acho que a gente pode se comunicar no nosso grupo, né? A Duó levantou a mão, desculpa, Duó. A gente tem um grupo de WhatsApp, né? Aqui da comissão de alocação. E aí, alguns encaminhamentos ou algumas ideias, até a sexta, a gente pode conversar no grupo. Ok, maravilha. Duó, por favor. Não, eu queria só fazer assim, porque é complicada a situação. Por exemplo, ano passado, 2021, a KM só foi 5 dias, né? Mas só que 5 dias ficou, assim, prejudicou muito a situação, porque secou, aí o pessoal que tem gado, essas coisas, aí ficou difícil para pegar água. A sorte que tinha aqueles poços, né, que aí conseguiu, através dos vizinhos, e foi conseguindo. Quer dizer, o mínimo, a KM ficou com o mínimo, né, e esse mínimo ainda prejudicou. Por isso que essa água é o sangue da gente aí do entorno do assunto. Mas eu tenho a esperança que João tem de vir essa água para o nosso tanque, se Deus quiser. Se Deus mandar e se vier também, se Deus quiser, vai estar certo. Agora que é complicado, Ok, Duó, obrigado. Mais alguém? Doutor Wilde e todos, que o senhor questionou com relação à outorga da piscicultura e o perímetro, então a gente vai se empenhar, vamos procurar se inteirar dessa toda situação para a gente ter essa segurança hídrica, né, porque isso fortalece muito. E dizer aos senhores e senhoras que estão na reunião que sempre aconteça, eu vejo resultado positivo nas reuniões, esse questionamento com muita propriedade e responsabilidade, e sempre torcendo que sempre aconteça. E dizer aos nobres que é muito importante o grupo, a gente está sempre se articulando
principalmente para sexta-feira, e depois de sexta a gente está sempre se articulando para a gente ir questionando e acompanhando o funcionamento do que acontece na reunião e a gente analisando e vendo o que estamos participando e estamos vivenciando em prática. Eu vejo a prática muito, muito, muito importante, principalmente a que se refere a esses trabalhos com a água e esses resultados de campo e essas coisas todas. Eu acho que é muito importante, quero parabenizar todo mundo e dizer a vocês, peço desculpa, Dudé está aqui, participou comigo da reunião todinha, quem trabalha aqui comigo é o esposo da doutora Fátima, trabalha aqui na estação, é um grande profissional, um grande companheiro. Eu estou novo na estação, estou aprendendo com ele a trabalhar com peixe, estamos na luta, na batalha. Eu acredito que sexta-feira, se Deus quiser, a gente vai questionar alguns assuntos com relação à estação de piscicultura. E muito obrigado a todos, e me desculpe alguma coisa. Muito obrigado, Jorge. Emílio, só dar uma palavrinha. É o seguinte, eu não sei, eu perdi um pouco da reunião por conta da minha internet só caindo, mas eu acho assim que foi falado também. Eu peguei até uma parte na questão da ortoga do perímetro, a questão da piscicultura. Com a nossa perda da nossa querida Fátima, nós sabemos que nós tivemos, foi uma fragilidade muito grande, Jorginho sabe disso, o esposo dela está aí, o Dé, mas nós não demos tanta continuidade, às vezes, na ortoga, devido à perda dela, ou seja, ela é uma pessoa que estava conosco todo momento, e ficou, inclusive eu e ela, para fazer essa articulação, e como Deus retirou ela para a morada eterna, a gente deu uma suspensão em tudo isso e ficamos sem saber muito como conduzir. Como Jorginho foi transferido para a piscicultura, saiu diretamente do escritório do Denox, foi para a piscicultura, isso foi uma fragilidade e também nós tivemos por parte do escritório de cima. Ou seja, nós ficamos, Jorginho ficou em 2 cantos e nós não sabíamos o que fazer com essa pandemia. E isso foi tudo provocado, ou seja, devido à grande profissional que se tinha e ela foi para a morada eterna. Foi isso. Tá, mas Emílio, você pediu para a gente informações sobre como tirar a outorga, não foi? Eu passei aí para vocês os contatos. Então, eu queria que você ajudasse aí o pessoal do Denox, né, para a gente regularizar de imediato o centro de piscicultura. Eu acho que esse centro ele é algo muito importante para a região, né? Para vários açudes. E ele não pode ficar irregular de forma alguma, entendeu? Então, eu pediria o apoio seu. Você tem lá aqueles contatos que eu te passei aqui na ANA, tá? E se houver alguma necessidade que não seja possível resolver com eles, você me procura. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver lá diretamente com o pessoal da outorga, tá? Combinado. Okay? Doutor Wilton, isso que o senhor falou aí é uma coisa muito importante. Revitalizar essa piscicultura, porque o açude do Itã não tomou o volume d'água que a gente esperava. Mas as outras regiões, todos os açudes das propriedades, a maioria deles sangraram. Então, com certeza, a demanda de peixe é muito grande. Eu acredito que o menino da piscicultura pode falar sobre isso aí. Então, podendo fortalecer como prioridade a piscicultura, é uma ótima atitude que a gente pode tomar. Porque a piscicultura, ela é, de fato, muito importante. Aumentar mais o potencial dela, né? Está um pouco por conta da demanda da água. Pode-se reservar uma outorga bem favorável para que eles possam desenvolver um trabalho mais eficiente, entendeu? Então, eu acho que é uma prioridade mesmo. Foi muito bom o senhor tocar sobre esse assunto. É o meu ponto de vista. Obrigado. Mais alguém? Valdemir? Mais alguém? Não? Valdemir, você quer? Podemos encerrar, Valdemir? Você está com o microfone desligado, Ito. Eu só agradecer a presença de todos, Ito. Esperar que sexta-feira a gente faça o fechamento, que saia tudo de acordo com as previsões que cada um está tendo, apesar da situação não ser boa.
mas que as pessoas estão tendo consciência daquilo que tem, do que necessita, e pedir a Deus para nos iluminar nos anos futuros e vamos para sexta-feira, Deus querer. Ok, muito obrigado, Valdemir. Então, eu vou descompartilhar, encerrar a gravação, né?